fidelidade de Deus. Deus é fiel. Levante a sua mão, comece a louvar a Deus, porque Deus é fiel. Deus é fiel, fiel, fiel. O cuidado de Deus, o amor de Deus para com as nossas vidas. Deus é fiel. Deus é fiel. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua proteção, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Tu és fiel, Senhor, fiel. Eu te louvo, eu exalto, eu bendigo o teu nome, Senhor. Oh Pai, tu és tremendo. Obrigado pela tua fidelidade. Meu Deus é fiel, fiel. Vale a pena te servir. Que nós também possamos corresponder a essa fidelidade, que possamos também sermos fiéis ao Senhor, sermos fiéis a Ti, Senhor. Que cada um de nós sejamos fiéis também no nosso caminhar contigo, fiéis no nosso andar contigo a cada dia, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada um de nós. Derrama da Tua bênção, da Tua graça, do Teu amor sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Antes de nós pensarmos e meditarmos num texto que eu tenho para trazer para você essa noite, eu queria falar sobre algumas coisas. Primeiro, um sonho que eu tenho, já conversei com o Gesiel sobre isso, de termos aqui 20, 30 pessoas no nosso ministério de louvor, né? A gente não precisa de cantores, nós precisamos de adoradores, né? Gente que queira louvar ao Senhor. Sabe, a gente não faz seleção de voz, a gente quer gente que vem aqui para cantar juntamente conosco, né? Eu tenho um sonho, já conversei com o Gesiel sobre esse sonho algumas vezes. Eu acho que a gente vai, uma hora nós vamos realizar esse sonho de termos aqui um ministério de louvor, né? Nós temos muitos microfones ali, muito espaço para a gente poder ter mais pessoas. Você que gosta de participar do louvor, que quer fazer parte, procure o Gesiel para que a gente possa estar aqui fazendo um grande ministério de louvor, né? Uma outra coisa que eu quero falar com você é da minha alegria. Essa semana nós tivemos o nascimento de mais uma neta, amém? Estou feliz, temos mais uma netinha. A Esther está conosco, nasceu dia 7/7. 7 é o número da perfeição, né? Então eu estou feliz, 7/7. Eu creio que Deus tem planos, tem ministério, tem mistério, tem projeto aí, nós estamos felizes por isso. Quero compartilhar também com você. Nós compramos o ano passado, no mês de junho, um templo que estava fechado lá na cidade de Ortigueira, né? O empresário, ele normalmente quando faz investimento, ele quer retorno, né? Ele compra alguma coisa pensando qual vai ser o retorno que aquilo vai dar. Nós não somos uma igreja, não é uma empresa, né? Nós queremos investir em almas e em vidas. Nós compramos pela fé aquele local lá em Ortigueira. É um local que está começando, tem somente um ano aquele trabalho, e eu creio que vamos conquistar muitas almas para o Senhor. A cidade de Ortigueira, o índice de evangélicos é muito pequeno, é muito pequeno. Muitas vidas precisam ter uma experiência com Cristo ali naquele lugar, e nós temos investido ali naquela cidade, naquele lugar. Então eu não quero forçar ninguém, mas eu quero só lançar um desafio. No final desse mês de julho, nós temos uma parcela de R$73 mil naquele templo que nós compramos. Estava fechado e nós abrimos aquela porta para falar de Jesus para as pessoas. Então é um desafio. Nós precisamos de R$73 mil. Então, se Deus tem te abençoado, se Deus tem prosperado a sua vida, se você deseja dar uma oferta especial, nós temos aqui nos nossos envelopes, aqui tem a conta, né? Sicredi, Caixa Econômica, são bancos onde a igreja tem conta. Você pode procurar a nossa secretaria da igreja, fazer uma oferta especial, se assim você desejar. Se Deus tem abençoado você, Deus tem te prosperado, abençoe também essa igreja. É um grande desafio que nós temos, é um grande compromisso, e nós queremos honrar esse compromisso.
e nós queremos que você, se você puder nos ajudar nesse desafio, faça isso, né, de livre vontade, né, com bastante desejo no coração, e faça com alegria, se você tem esse desejo. Eu quero compartilhar um texto da Bíblia Sagrada com você, que encontra-se em Eclesiastes, capítulo de número 12. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12. Eu quero pensar com você um pouquinho. Eu trouxe essa palavra hoje pela manhã, ali na sede, e quero compartilhar novamente com você nessa noite. Esse texto diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude ou da sua mocidade, antes que venham os dias difíceis e se aproxime os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. O livro de Eclesiastes, na verdade, significa aquele que reúne a comunidade da aliança. Eclesiastes significa exatamente isso. É um pregador, né? Aquele que consegue reunir um grupo de pessoas que tem uma aliança. O livro de Eclesiastes é um dos livros mais incompreendidos da Bíblia. Inclusive muitas pessoas deixam de lê-lo porque acham difícil entendê-lo. Porque o próprio escritor, no começo, no capítulo 1, ele começa dizendo assim, que tudo é vaidade, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, né? Quando a gente olha para essa palavra vaidade no hebraico, o significado dela, né, é uma palavra que quer dizer rebel, é algo que acontece muito rápido. É como se você pegasse uma chaleira de água fervendo, e aquela água que começa a ferver, o vapor daquela água, né, o que acontece? É muito rápido, ele aparece e já desaparece, tá? Então, na verdade, o significado no hebraico, no original dessa palavra vaidade, é alguma coisa que é muito rápida, passa rapidamente. E é isso que Salomão, o escritor, está dizendo para nós: a vida é assim, tudo é vaidade, tudo passa assim, muito rápido, aparece e desaparece. É como um vapor de água, uma bolha de sabão, que você vê e de repente desaparece da sua frente. Salomão, nesses 12 capítulos, ele procura mostrar para nós que a fé em Deus é o único caminho para a realização do homem. O trabalho é importante, a sabedoria é importante, e há uma das perguntas que esse livro faz para nós. Ele sempre está perguntando para nós, o texto aqui, e busca uma resposta a essa pergunta. É a seguinte: que proveito tem o homem no trabalho e na sua sabedoria? Qual é o proveito do homem, do seu trabalho e na sua sabedoria? Sabe? E esse livro diz exatamente isso para nós, que a fé em Deus é a única forma que de fato faz com que o homem se realize. Não que a gente não se realize através do trabalho. Eu me realizo trabalhando. Quem aqui se realiza trabalhando? É muito bom trabalhar. A gente se realiza. Inclusive, Abraham Maslow, que ele fala sobre a hierarquia das necessidades, ele diz que para o homem se autorrealizar, né, ele precisa colocar para fora todo o seu potencial. Ele chama isso de autorrealização. O homem se realiza quando ele consegue colocar para fora o potencial que ele tem, o conhecimento, a expertise, a habilidade, a experiência que ele tem. Então, com isso ele se realiza. Então, é claro que o trabalho nós nos realizamos, através da sabedoria também nós nos realizamos, mas trabalho e sabedoria, se não houver Deus no centro disso tudo, Salomão está dizendo, tudo é vaidade, não faz sentido. Você pode trabalhar, se matar de trabalhar, ganhar muito dinheiro, e você vê muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas são infelizes, não sabem inclusive nem aproveitar aquilo que tem, não sabem nem como gastar o que tem, não vive a vida. E eu quero pensar com você nessa noite exatamente sobre isso, como que você tem vivido a vida, baseado nesse texto de Eclesiastes. E o último capítulo de Eclesiastes é um poema belíssimo, só que começa a falar para nós da decadência da nossa vida.
Cada um de nós vamos envelhecendo, e a partir do momento que a gente vai envelhecendo, o nosso corpo vai sendo desconstruído. Salomão, ele faz uma metáfora aqui, comparando o corpo com uma casa, o nosso corpo com uma casa, e a partir dos anos que a gente vai vivendo, inclusive a Bíblia diz no Salmo de número 90, que a vida de algumas pessoas chegam a 70 ou a 80 anos, depois disso é canseira e enfado. Então nós temos uma data de validade, chega uma hora que o nosso corpo, a nossa casa, ela começa a ser desconstruída. Aquele vigor, aquela energia que a gente tinha na nossa juventude, na nossa mocidade, a gente já não tem mais a mesma energia, a mesma vitalidade, a gente já não consegue mais ter, e é sobre isso que esse livro trata conosco. E de repente chega a morte na vida das pessoas, é quando há o retorno para a casa do Pai. A Bíblia diz que o nosso corpo, ele volta ao pó, né? À terra, e o nosso espírito vai para Deus. Então a gente precisa pensar um pouquinho nisso nessa noite. Quando a gente olha para esse texto aqui, há pelo menos 3 vezes a palavra antes. Lá no primeiro capítulo, do versículo 12, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que o quê? Antes que você perca o prazer pela vida, antes que a vida deixe de ser prazerosa para você, quando você vai dizer, eu já não tenho mais satisfação na minha vida. Então antes que isso aconteça, lembra-te do teu Criador. No versículo 2 novamente diz assim: antes que escureça o sol, a lua e as estrelas, ou seja, antes que essas coisas, você perca, a tua visão diminua, a tua voz já não é tão alta, é tremida, é baixa, você perde sono, e algumas coisas vão acontecendo, você já não consegue ouvir muito bem. Antes que essas coisas comecem a acontecer na sua vida, o livro de Eclesiastes, Provérbios está dizendo: lembra-te do teu Criador. Essa palavra Criador também, que está traduzida aqui, uma outra tradução para ela diz sepultura, ou seja, lembra que um dia você vai para a sepultura, e antes que isso aconteça na sua vida, antes que isso aconteça, lembra-te de Deus, sabe? E aqui vem algumas recomendações que a gente precisa ter. E no versículo de número 6 aparece novamente a palavra antes que se rompa o fio de prata, se despedace o copo de ouro, quebre o cântaro junto à fonte. Antes dessas coisas acontecerem, lembra-te do teu Criador. Quando a gente olha para esse texto, que é um discurso, ou quem sabe mais do que um discurso, os 12 capítulos de Eclesiastes não é simplesmente um discurso, mas é um percurso, é uma trajetória de vida. E nós precisamos aprender a vivermos, a experimentar uma vida bela com Deus, uma vida com qualidade, para que a gente possa ter uma vida feliz e abençoada. O versículo 1, então, voltando para ele, diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Essa palavra lembrar aqui não é simplesmente trazer a memória. Lembrar aqui é muito mais do que trazer a memória. Lembrar aqui é tomar uma ação, é tomar uma atitude. A Bíblia diz para nós lá em 1 Samuel, capítulo 1, e versículo 19 e 20, que Deus se lembrou de Ana. E quando Deus lembrou de Ana, o que Deus fez? Deus concedeu um filho. Diz lá, olha, na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. Ou seja, quando Deus se lembrou de Ana, Deus não só trouxe à memória as suas
orações, mas Deus agiu em favor de Ana. É interessante que a gente entenda isso nessa noite. Às vezes alguém diz para nós assim: oi, não esqueça de mim. Por que aquela pessoa está dizendo isso? Não se esqueça de mim. É porque certamente ele tem uma expectativa que a gente tome alguma atitude, alguma ação. Quem sabe ele falou conosco sobre algum assunto, ele está aguardando de nós uma resposta. Então essa lembrança é nesse sentido. Não é simplesmente trazer a memória, mas lembra-te de mim, né? Para que a gente possa tomar uma atitude. Então, quando Deus se lembrou de Ana, das orações de Ana, Deus, ele agiu, ele deu para ela um filho. Quando a gente lê Gênesis, capítulo de número 21, e o versículo 1, esse texto também diz para nós, Gênesis capítulo 21, e versículo 1, que Deus visitou a Sara e cumpriu o que lhe havia prometido. Ou seja, Deus visitou, Deus lembrou de Sara. E Deus, ao lembrar-se de Sara, ele não somente trouxe a memória, mas ele agiu em razão, em função das orações, da súplica de Sara. Então é importante quando a gente diz: Deus lembra de mim, porque ele não somente traz a memória, mas ele traz a memória agindo, fazendo com que algo aconteça na nossa vida. E aqui nós olhamos para esse texto e diz: lembra-te do teu Criador, traga a memória, tome alguma atitude, alguma ação. Lembrar, na verdade, é buscar a Deus na juventude. Lembrar de Deus na juventude é exatamente isso. É buscar enquanto você é jovem, enquanto você tem saúde, enquanto você tem vitalidade. Olha o texto de 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 3, 2 Crônicas 34, 34 e 3 diz assim: Josias, ele tinha 8 anos, no 8º ano do seu reinado. Ele era ainda bem jovem. Josias começou a reinar com 8 anos. E no 8º ano do seu reinado, ou seja, ele estava agora com 16 anos, o rei Josias. E ele começou a buscar o Deus de Davi, o seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Ou seja, Josias buscou a Deus muito cedo. Começou já com 16 anos, no 8º ano do seu reinado. E ele reinou durante 31 anos. E diz a Bíblia para nós que ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele andou nos caminhos do Senhor. Essa palavra é para mim e para você nessa noite. Lembra-te do teu Criador na tua juventude, na tua mocidade, enquanto você pode fazer as coisas. Porque vai chegar um momento que a gente não vai ter mais a mesma disposição, que nós não teremos mais a mesma força, nós não teremos mais a mesma vitalidade. Chegará esse momento na nossa vida, mas enquanto eu tenho vida e saúde, enquanto eu posso agir e fazer, que eu me lembre do meu Criador. É isso que Salomão está explicando e ensinando para nós. Quando eu olho para a vida de Barzilai, Barzilai está falando um pouquinho da sua velhice. Nós encontramos esse texto lá em 2 Samuel, capítulo de número 19, versículos 32 a 35. Barzilai era bastante idoso. Esse homem tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei Davi durante a sua permanência em Manaim, pois ele era muito rico. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém e eu vou cuidar de você. Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Barzilai estava olhando para a sua vida e dizendo: eu já tenho 80 anos, eu não sei ainda quantos anos a mais eu terei de vida, e o rei quer me tirar aqui da minha cidade, do meu lugar, para me levar para Jerusalém. Olha, rei, eu acho que não é uma boa ideia, eu prefiro ficar por aqui mesmo. Ele diz: já fiz 80 anos, como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que não é, e o que é mal? Ele está dizendo que chega uma certa idade na vida da pessoa que ele já não consegue discernir entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. O teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe. A pessoa acaba perdendo o apetite
da comida e o sabor da bebida. Nem consigo apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor, é o que Barzilai começa a dizer. E por que o rei Davi, na verdade, está tentando trazer Barzilai e levar para Jerusalém? Porque houve uma época na vida de Davi que ele estava fugindo do seu filho Absalão. Absalão queria tornar-se rei, estava perseguindo, queria matar o seu pai. E quando Davi foi para Manaim, diz a Bíblia para nós lá em 2 Crônicas, lá 2 Samuel 17, que diz a Bíblia para nós que quando ele foi lá, Barzilai, juntamente com alguns homens, alimentaram Davi e todo o seu exército, e Davi tinha uma gratidão no seu coração. Ali, quando Davi chegou a Manaim, soube, filho de Naás, de Rabá, dos amonitas, Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e o gileadita Barzilai, de Rogelim, trouxeram a Davi e ao seu exército camas, bacias, utensílios de cerâmica, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilha, mel, coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome, com sede no deserto. Eu olho para a vida de Davi e eu vejo que Davi tem um coração grato, porque no momento que ele estava fugindo do seu filho, estava com o seu exército, estavam cansados e com fome, Barzilai chega, alimenta Davi com o seu exército. Agora passam-se alguns anos e Davi se lembra de Barzilai e diz: olha, eu queria que você fosse comigo para Jerusalém, eu quero retribuir tudo aquilo que você fez para mim, para os meus soldados um dia. Davi tinha um coração grato, ele lembrou-se de Barzilai e queria abençoá-lo. Quando a gente lembra, é no sentido de a gente tomar uma atitude, é no sentido de nós abençoarmos alguém. Quando Deus lembra, e a gente diz: Deus, lembra, Senhor, de mim, é que a gente tem uma expectativa que Deus abra as portas dos céus e derrame bênçãos sobre as nossas vidas. E aqui, Eclesiastes diz para nós: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eu queria pensar com você então nesses textos, a partir do versículo de número 2, Salomão começa a comentar sobre o envelhecimento e a morte. E como eu falei para você, ele usa a metáfora de o nosso corpo como sendo uma casa. E a casa, ela vai ficando velha, ela vai às vezes, principalmente quando é uma casa de madeira, né? Você anda nela e ela começa inclusive a ranger, não fica assim? Dependendo da casa muito velha, ela vai, você pisa e aquilo range. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu fui pregar numa reserva indígena, e eu conto isso porque esse amigo meu que estava comigo, ele mesmo conta abertamente, então a gente não precisa, eu tenho liberdade também de falar isso nessa noite. Mas eu fui pregar numa reserva indígena, e era um domingo, 2 horas da tarde, imagine domingo, 2 horas da tarde, o calor que estava, e a gente entrou no meio daquele mato, numa reserva indígena para pregar ali. Era uma igrejinha de madeira, muito simples, bem antiga, e você pisava ali, aquilo gemia, rangia tudo, né? E estava comigo ali o Dalnei, que hoje é pastor, Dalnei, que está lá em Vaiporã. Estava comigo o Nino, como a gente chama carinhosamente, pastor Elias, hoje está na cidade de Campo Grande, Mato Grosso, né? Zé Claro, pastor Zé Claro, que naquela época morava em Pato Branco. E nós fomos lá nessa reserva indígena, e eu preguei, trouxe uma palavra ali naquela tarde, e o Nino, carinhosamente como nós o chamamos, pastor Elias, quem conhece ele aqui? Conhece o Elias, pastor Elias, o Nino? Um jovem bem forte, né? Muito forte, e ele foi na frente para cantar, e quando ele antes de chegar no púlpito, ele olhou aquelas madeiras, eram bem finas, e ele é pesado assim, forte, ele tinha medo que pisasse, e era alto aquilo, né, e ele vazasse o corpo para baixo. Então ele foi andando ali, e ele fez assim com a perna, para que o pé dele pegasse 2 tábuas em vez de uma, né, e ele ia andando assim, de medo que
que o seu pé vazasse. E ele foi assim, e aquele dia cantou, e foi um culto gostoso, especial. O pastor José Claro morava em Pato Branco, depois de uma semana voltou lá naquela cidade, ali na reserva indígena, e eles perguntaram, né? Eu conto isso porque ele é nosso amigo, ele mesmo conta. Disse, e aquele cantor aleijadinho? Quando que ele vai voltar para cá? O Nino é uma pessoa muito querida, muito especial, vai estar conosco essa semana. Então, mas com medo de andar ali e vazar naquela igrejinha simples, velha, de madeira. A metáfora que ele faz aqui, o autor, é que o nosso corpo é como essa casa, que ela vai envelhecendo. Ela vai envelhecendo a nossa casa. Então ele diz assim, dentro dessa metáfora, começa a prejudicar a pessoa, dificultando a pessoa. E antes então que escureça o sol, a lua, as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva, ou seja, antes que a sua visão comece a escurecer e você precise usar óculos, porque a tua visão já não é mais a mesma, né? Alguns têm dificuldade para longe, outros para perto, mas a visão já não é mais tão perfeita como era. Então, antes que essas coisas comecem a acontecer, no versículo 3, no dia em que tremerem os guardas da casa. Quais são os guardas da casa? A comparação aqui são os braços e as nossas pernas. Eu sei que você que me ouve aqui nessa noite não ainda está com as pernas e os braços tremendo, né? Mas alguns com a idade avançada começam a tremer, já não conseguem se firmar mais nos seus joelhos e nas suas pernas. E essa metáfora que ele faz é que as suas pernas e os seus braços são, na verdade, os guardas, é o que cuida, é o que protege, é o que faz a casa caminhar, a casa andar, porque esse corpo aqui, na verdade, é uma habitação, é uma casa. Nós não somos esse corpo, nós somos um espírito. É interessante que a gente entenda isso. Nós somos espírito, nós temos uma alma e nós habitamos dentro de um corpo. Então nós somos espírito, e quando morremos, esse corpo então que é pó, ele volta para a terra, e o espírito que nós somos, ele volta para Deus. Então aqui diz que antes que o corpo comece a tremer, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, né? Não precisa levantar a mão, mas tem alguém aqui que tem poucos moedores, né? Os dentes vão caindo, não é assim, né? A gente vai perdendo os dentes, a idade vai chegando, você já não consegue se alimentar da mesma forma como você se alimentava antigamente, tá? Então essas coisas vão acontecendo, é exatamente isso que Eclesiastes, Salomão está dizendo para nós. E escureçam os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem, ou seja, a sua voz já não tem mais, já não é tão audível, tão alta, né? A tua voz, ela começa a ser mais trêmula, você começa a diminuir. Quando for baixo o ruído da moedura, e nos levantarmos a voz das aves, ou seja, a pessoa, qualquer coisa acorda ela, não é assim, a certa idade que a pessoa tem. Quando a pessoa é nova, ele dorme até meio-dia, né? Se não acordarem ele, vai até meio-dia, quem sabe até passa. Mas a pessoa mais idosa, ele levanta com o cântaro dos pássaros, qualquer coisa, ele está acordando, o seu sono diminui, né? Diminui o seu sono, é isso que ele está falando, quando essas coisas acontecerem. Versículo 5, como também quando temerem o que é alto, a pessoa tem medo de altura, e houver espantos no caminho, ou seja, a pessoa está caminhando, se assusta com qualquer coisa, tem medo de qualquer coisa. Então são coisas que Salomão está falando para nós. E florescer a amendoeira, ou seja, o cabelo ficar branco. Tem aqui alguém com cabelo branco, né? Pastor João não, né? Então, pessoas, o cabelo vai ficando branco, e o gafanhoto for um peso. Você já imaginou quando o gafanhoto é pesado para alguém? É porque ele está exatamente com pouca força. E falhar o desejo, a pessoa já não tem mais o desejo, o apetite, tanto de comida e tanto o apetite sexual, vai diminuindo isso na vida das pessoas.
já não tem tanto desejo para comer, né? E nem tanto desejo também, né? Então, isso vai acontecendo na vida da pessoa, né? Seja repreendido todo mundo bem aqui, com saúde, né? Em nome de Jesus, tá? E a pessoa passa a ter medo de altura, nós já falamos, o cabelo vai branqueando, o gafanhoto é pesado, a pessoa começa a mancar, então o apetite pela comida ele perde. Antes que se rompa a cadeia de prata, ou seja, a coluna vertebral, a pessoa começa a ter dificuldade na sua coluna, ou se quebre o copo de ouro, ou seja, o seu cérebro já não funciona tão perfeitamente como o seu cérebro, como era antes, ou se despedace o cântaro junto à fonte, ou seja, o coração da pessoa começa a falhar, ou se desfaça a roda junto à cisterna, ou seja, as veias e artérias começam a entupir. É isso que vai acontecendo, sabe? Isso é uma realidade. Eu sei que tem gente que não gosta muito de tocar nesse assunto, mas é necessário, porque Salomão está dizendo: lembra-te do teu Criador hoje, enquanto você está bem, enquanto você tem saúde, enquanto você tem vitalidade, porque chegarão dias que serão dias difíceis na sua vida, você terá uma série de dificuldades e de lutas naquele momento. Então hoje, enquanto você está bem, lembre de Deus, ele começa a falar sobre isso para nós. E como eu falei no versículo 7, o pó volte para a terra, e o espírito volte para Deus que o deu. Interessante nós entendermos isso então, nessa noite. Quando a gente olha para esse discurso, ou esse percurso de vida, eu vejo que há 4 estacas aqui, que muitas vezes estão fundamentadas em cima de um terreno da vaidade humana, que é a sabedoria, que é a eternidade, que é a providência de Deus e que é o temor do Senhor. A sabedoria e o temor de Deus, ele é inerente a mim e a você. Nós podemos buscar sabedoria e nós podemos ter temor de Deus. Sobre a eternidade, eu e você não temos controle nenhum. Sobre a providência de Deus, nós também, é Deus que dá a providência para nós. Isso não depende de mim, depende de Deus, não depende de você. Então, a providência de Deus não depende de mim, de você. A eternidade não depende de mim, de você. Mas a sabedoria e o temor de Deus, isso depende sim. Porque tem muitas pessoas que são extremamente inteligentes. O seu QI, o seu quociente de inteligência é muito alto. Mas o seu QE, o seu quociente emocional, é muito baixo. Pessoas que não têm controle sobre as suas emoções. Uma pessoa que não é sarada emocionalmente, não consegue ter controle ou domínio sobre a sua vida. Então é importante que a gente possa ter sabedoria. Inclusive Provérbios capítulo 24, versículo 3 diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento ela se consolida. Ou seja, quando nós temos sabedoria, nós construímos, mas aquilo que nós construímos, para que seja perpetuado, seja consolidado, precisa mais do que sabedoria, precisa de discernimento, tá? A gente precisa de discernimento. Então, a sabedoria e o temor de Deus eu preciso ter. Então, quando eu vou olhando para esse texto, eu vou descobrindo algumas coisas importantes. Quando chega no versículo 9 até o versículo 14, o livro termina com um tributo à sabedoria de Salomão. Eu creio que a pessoa que escreveu essa última parte do livro de Salomão, porque se você pega o seguinte, por exemplo, Moisés escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas o capítulo 34 de Deuteronômio foi Josué, já falando da morte de Moisés. Então já não foi mais Moisés, porque agora é Josué falando da sua morte. Aqui também, quando a gente olha para esse livro de Eclesiastes, a gente percebe que esse último capítulo foi uma outra pessoa que escreveu, falando, né, de Salomão e da sua sabedoria. Então é um tributo à sabedoria de Salomão. E ele começa a falar para nós: além de ser sábio, o pregador também ensinou o povo sobre o conhecimento, meditando, estudando e pondo em ordem muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu com acerto discursos plenos de verdade.
E ele vai falando sobre isso, sobre a sabedoria, mas eu quero me deter um pouquinho no versículo de número 13 e 14, né? Você pode colocar para nós na tela, o versículo 13 e 14 de Eclesiastes, capítulo 12. Agora já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Ou seja, a síntese, o resumo de tudo é o seguinte: é temer a Deus. Então algumas pessoas pensam, quando Salomão escreve que vaidade de vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador, e as pessoas dizem, ele está dizendo que a vida na verdade não tem sentido. E eu quero dizer para você nessa noite que de fato a vida não tem sentido mesmo para muitas pessoas. Há pessoas que vivem uma vida sem sentido, uma vida onde as pessoas não têm prazer na vida que estão levando. Quando João 10:10 diz para nós, eu vim para que tenham vida e vida abundante, uma vida feliz. É isso que Deus tem para mim e para você, mas tem pessoas que não estão tendo uma vida abundante, não estão tendo uma vida feliz, próspera e abençoada. É uma vida sem sentido, sem significado, uma vida vazia. Pessoas entrando em depressão, pessoas passando por não sabendo lidar com seus problemas, porque a sua vida não tem sentido. E é exatamente isso que Eclesiastes, Salomão está dizendo para nós. Na vida de algumas pessoas tudo é vaidade, não faz sentido as coisas. É uma vida vazia, oca, sem prazer, sem gozo, sem alegria. Então, eu e você precisamos viver uma vida bem vivida. E Salomão diz assim, é necessário o quê? Ter temor de Deus. Se você temer a Deus, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E eu e você precisamos temer a Deus. E se nós tivermos temor do Senhor, a nossa vida será uma vida de significado. Certamente vamos olhar para trás, vamos fazer uma retrospectiva e vamos perceber que a nossa vida foi de fato orientada e dirigida por Deus. Cada passo que demos nesse percurso e nessa trajetória, se nós temos temor de Deus, a gente não vai ter culpas, não vai guardar mágoas e ressentimentos, porque perceberemos nitidamente que foi a mão de Deus sobre a nossa vida. E eu quero desafiá-lo nessa noite para que você viva uma vida que faça sentido, uma vida que valha a pena ser vivida. Temer a Deus e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. A pergunta que Salomão faz ali é a seguinte: que proveito tem o homem do seu trabalho? O que adianta? Trabalha, se mata de trabalhar, e o que vai fazer com tanto dinheiro? Eu penso às vezes, não estou dizendo que é ruim ter dinheiro, amém, né, que a gente tenha bastante dinheiro, mas que a gente tenha equilíbrio. Eu quando olho para a vida de alguns políticos, infelizmente corruptos, eu penso o seguinte: essas pessoas acham que vão viver 10 mil anos, porque eles roubam tanto, que haja 10, 15 mil anos de vida para gastar tanto dinheiro assim, né? Está parecendo os faraós do Egito, porque quando o faraó começava a reinar no Egito, o que ele fazia? O faraó começava a reinar, no começo do seu reinado, ele já começava a construir a sua pirâmide, e lá eles já iam guardando as suas riquezas, os seus tesouros, porque ele tinha essa ideia, né, que ele morria e já ele voltava, né, e ele tinha que aproveitar as riquezas. Eu tive o privilégio de estar no Museu do Cairo, no Egito, e eu visitei o museu ali. Você acha as riquezas do faraó Tutankhamon, porque reinou somente 8 anos, imagina aqueles que reinaram 30, 40 anos, quanta riqueza. Ele só reinou 8 anos, mas havia uma riqueza ali muito grande, tá? Então, ele começava a reinar, já começava a guardar os seus tesouros. Tem pessoas que não sabem desfrutar a vida, viver a vida, gozar o prazer da vida, e é sobre isso que eu quero que você pense nessa noite, que você tenha prazer em ter uma vida bem vivida, que ao final da sua vida você possa dizer, valeu a pena, porque o pó, o corpo, ele vai voltar para o pó,
mas não é só o corpo. Nós temos dentro de, ou nós temos não, nós somos um espírito, e esse espírito vai voltar para Deus, para o céu. Sabe, não existe nada maior para nós e melhor do que o céu. Nós somos nessa terra aqui peregrinos. Abraão disse: olha, eu sou peregrino em terra estranha. Ele caminhava e ele nem tinha uma morada fixa, ele construía tendas enquanto ele caminhava. Assim foi a vida de Abraão. Então, essa vida aqui, a gente tem que ter equilíbrio, para que a gente não ache que o céu é aqui, que a vida termina aqui. Ela não termina aqui, aqui apenas é um lapso de tempo. O que é a nossa vida diante da eternidade? O que é 70 anos ou 80 anos diante de uma eternidade? É como se fosse a unha de um dedo diante do universo. A eternidade não se mensura, é muito grande, sabe? Então, que você possa viver uma vida feliz e abençoada, tendo Deus como centro principal de tudo. Que você abra mão de todas as coisas, mas não abra mão de Deus. Eu vejo que tem pessoas que qualquer coisinha se afasta da igreja, como se a igreja fosse culpada dos seus problemas. O casamento não vai bem, a primeira coisa que faz é deixar de vir na igreja. Mas no trabalho ele não deixa de ir, né? Ele continua trabalhando, mas na igreja ele não vem mais. Sabe, tem pessoas que vão abrindo mão de coisas que a gente não pode abrir mão. Tem coisas que são imprescindíveis na nossa vida, a gente não pode nunca abrir mão disso. Nós somos cidadãos aqui, sabe, peregrinos em terra estranha. Eu sempre gosto de citar Filipenses capítulo 3, versículo 20, quando as pessoas de Filipos disseram para Paulo que estavam alegres, felizes, porque eles tinham o título de cidadão romano. Quem tinha o título de cidadão romano naquela época era muito feliz, porque o título de cidadão romano trazia para as pessoas muitos benesses, muitos benefícios. Eu sou um cidadão romano. Até o julgamento da pessoa era diferente, porque era um cidadão romano. Agora, Paulo, quando escreve para Filipenses, capítulo 3, versículo 20, diz: olha, não fiquem felizes, vocês moram em Filipos, e algumas pessoas de Filipos, apesar de terem um título de cidadão romano, nunca tinham ido a Roma, não conheciam Roma, porque Filipos era um distrito de Roma, mas eles recebiam esse título, e por ter esse título, se sentiam felizes. Mas Paulo diz: olha, muito melhor do que ter um título de cidadão romano, vocês são cidadãos celestiais, vocês são cidadãos dos céus. Isso é muito mais importante para vocês, isso vale muito mais do que tudo. Essa vida nossa ela é passageira. Então, Salomão está dizendo: olha, na vida tudo é vaidade, nada faz sentido se você não buscar Deus em primeiro lugar na sua vida. Você vai viver 20, 30, 50, 80, não sei quantos anos, e vai chegar no final dela, como a morte de alguns homens sábios, que a gente já leu sobre a vida de alguns ateus, pessoas que não criam em Deus. Quando chegou na sua vida, olharam para ela e perceberam que foi uma vida sem sentido, uma vida que não teve sentido, que não teve razão de viver. Mas quando a gente teme a Deus, quando a gente busca a Deus em primeiro lugar, a nossa vida faz sentido sim. Cada coisa, por menor que seja, pode ser um detalhe, faz sentido sim, porque Deus é o centro da nossa vida. Ele é o centro da nossa vida, e quando Ele é o centro da nossa vida, vale a pena viver a vida. Vale a pena viver a vida. Deus tem coisas extraordinárias. Oxalá você entendesse e compreendesse isso nessa noite, de nunca sair da vontade de Deus, de nunca abandonar o propósito que Deus tem na sua vida, de nunca abrir mão do projeto de Deus que Ele estabeleceu lá na eternidade para você. Deus tem um projeto e um propósito na vida de cada um de nós. Nós não estamos aqui por acaso, por à toa, né? Sabe, nós estamos aqui porque Cristo Jesus tem um projeto. Nós estamos vivendo nesse tempo, na cidade de Telêmaco Borba, porque Deus tem exatamente nesse tempo algo para realizar através da minha e da sua vida. Deus conta comigo e com você para realizar os projetos que Ele tem. Assim como Ele contou com Pedro, Paulo, João, Tiago, Ele conta hoje comigo e com você. Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Faça a tua vida valer a pena.
Viva uma vida feliz e abençoada, para que não chegue no final dela, como disse o escritor, lembra-te do teu Criador hoje, nos dias da tua mocidade, porque depois, mais tarde, quando você já não tiver mais saúde, né, os teus dentes estiverem faltando, você já não sente sabor no alimento, não sabe se aquilo é saboroso ou não é, você está comendo, mas já não sente o gosto daquilo, as tuas pernas estão tremendo, já não consegue nem se mexer direito, se mover direito, sabe, aproveite hoje, enquanto você pode, enquanto você tem saúde, olhe para Deus e diga: Deus, o projeto que o Senhor tem na minha vida, eu quero que o Senhor cumpra em mim tudo o que o Senhor tem, tudo que o Senhor tem estabelecido e determinado para mim, que o Senhor cumpra na minha vida, em nome de Jesus, que nada fique fora, mas o teu projeto, 100% dele, eu quero experimentar e viver o seu projeto em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Você que tem um talento, um dom, um ministério, você que tem uma chamada, uma vocação, sabe, não deixe, não enterre, não enterre, não enterre. É isso que Deus conta e espera de você, porque no último versículo, para encerrar, diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus vai trazer a juízo todas as obras. Então que você aproveite o seu tempo, seja fiel a Deus, seja fiel a Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Se essa palavra mexeu com você, falou com você de alguma forma, de alguma maneira, eu quero que você saia do seu lugar, eu quero que você venha aqui na frente, nós queremos orar junto com você, em nome de Jesus. Se essa palavra falou ao teu coração nessa noite, né? Sai do seu lugar, vem aqui para frente, nós queremos orar juntamente com você nessa noite. A nossa vida precisa ter significado, a nossa vida precisa ter sentido. O resumo de tudo isso é: tema o Senhor. A suma de tudo isso é: tema o Senhor. Tema o Senhor, o temor do Senhor. Temer ao Senhor, o que é, pastor? É obedecer a Deus, é obedecer, é reverenciar, é adorar ao Senhor, é respeitá-lo, é amá-lo com todo o seu coração, com toda a tua força, com todo o teu vigor, com toda a tua mente, com toda a tua energia, com toda a tua capacidade. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. O mandamento é muito simples. Os 10 mandamentos se resumem em 2: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você amar a Deus e amar o próximo, sobre todas as coisas a Deus e ao próximo como a ti mesmo, você vai estar cumprindo o propósito de Deus na sua vida, porque você vai amar tanto a pessoa que você não vai permitir que ela vá para o inferno. Você vai falar de Jesus para ela, você vai buscá-la para levar para o encontro, você não vai fechar a sua célula, você vai atrás dessa pessoa, porque você ama essa pessoa, e você sabe que existe céu e inferno, e se não for para o céu, certamente vai para o inferno. Não tem um terceiro caminho, não tem uma terceira alternativa. Que você possa ter temor de Deus e a tua vida vale a pena, tenha sentido a sua vida, não seja uma vida sem significado e sem sentido. Eu estou aguardando, se há mais alguém, vem aqui na frente, sai do seu lugar. Se essa palavra falou com você nessa noite, eu estou ainda te aguardando aqui, eu quero orar com você nessa noite. Quem sabe a tua vida está sendo assim, você olha para ela e diz: a minha vida não tem sentido, a minha vida não tem significado. Deus nessa noite está tratando com você, Deus nessa noite está falando com você: a tua vida tem sentido sim, a tua vida é importante, só é necessário você saber vivê-la. Você precisa saber viver a sua vida, aproveitar a sua vida, ter temor ao Senhor, ter temor ao Senhor. Eu vou orar por vocês, e depois dessa oração eu quero que os nossos líderes venham aqui e dê um abraço em vocês, mas primeiro deixa eu orar.
Deus, nós temos aqui homens e mulheres, jovens que estão aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, faz a nossa vida valer a pena, que não seja uma vida vazia, oca e sem sentido. A gente encontra muitas pessoas com tantos bens, tão ricas, e às vezes tirando a vida, se suicidando, outros não se suicidando praticamente, mas se entregando a vícios, porque a sua vida é vazia, não tem prazer, e ela acha de trazer satisfação na sua vida bebendo, usando drogas, indo para um vício, porque a vida é vazia, e ela só encontra sentido na sua vida quando ela se droga, quando ela bebe, quando se prostitui. Deus, na verdade, a nossa vida, nós somos a menina dos teus olhos. O Senhor nos ama acima de todas as coisas, e o Senhor tem um projeto especial e específico na vida de cada um de nós. Pai, eu quero que agora o Senhor venha com a sua mão e vá tocando cada uma dessas vidas, que entendamos nessa noite o significado, a importância da nossa vida, e que a gente não abra mão, Deus, não abra mão, que a gente não retroceda de forma nenhuma, Deus, que a gente nunca retroceda. Se alguém aqui já retrocedeu algum dia, que peça perdão para Deus e diga: a partir de hoje, Senhor, eu tomo uma postura na minha vida, enquanto eu posso, enquanto eu tenho saúde, enquanto eu estou bem, eu quero fazer a tua obra, eu quero trabalhar para ti, Senhor, quero ser útil na tua obra. Conta comigo, que cada um nessa noite possa dizer: Senhor, conta comigo, Deus, olha para mim, o meu coração é teu, a minha vida é tua. Senhor, olha para essas pessoas. Espírito Santo, vem agora e dá um abraço nessas pessoas, dá um abraço, Jesus. Nós precisamos que essas pessoas de fato tomem uma posição, para que a sua vida seja uma vida com significado, uma vida com sentido, em nome de Jesus. Fique aqui ainda, eu quero que alguns líderes venham aqui, dá um abraço nessas pessoas, ora com elas ainda, entrega uma palavra de bênção, enquanto nós louvamos e cantamos. Essa pessoa ainda, tem um tempo com ela, dá um abraço nessa pessoa.